Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Onde a corrupção está presente, a sociedade sofre. O cidadão, cada vez mais desconfiado, está cansado de ouvir e ler notícias de subornos e outras práticas desonestas que fazem parte do jeitinho brasileiro. A data de 9 de dezembro marcou o Dia Internacional contra a Corrupção. Em Porto Alegre, na PUC, Ministério Público e a Controladoria Geral da União realizaram o evento Combater a Corrupção, um compromisso de todos. Para abordar o tema, convidamos o Procurador de Justiça Lênio Luiz Streck. Ele atua na Procuradoria Criminal, é pós-doutorado pela Universidade de Lisboa, professor universitário, autor de vários artigos e de livros envolvendo principalmente o direito constitucional. Doutor Lênio Streck, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa e pelo que foi posto, é difícil de deter a corrupção no país? Bom, Marco, a corrupção é uma coisa antiga, isso está já no Êxodo, na Bíblia, no Êxodo 16, 23, está em Deuteronômio, está em Isaías, Isaías 1, 21, capítulo 1, versículos 21 a 23, isso é uma coisa antiga, né? Persegue o homem. Corrupção é um ato de violência contra o Estado. Corrupção é um ato violento, violento contra o Estado, porque sendo contra o Estado é contra a sociedade. Como se faz políticas públicas, como se saúde, educação, da onde vem isso? Vem do Estado, o Estado com sua obrigação. Agora, se esse dinheiro é retirado do Estado, é retirado da sociedade. Por isso que ela tem que ser combatida com muito rigor. A pergunta que se faz seriam os nossos corruptos diferentes dos corruptos dos outros países? Os patifes teriam aterrissado no Brasil ou os nossos patifes não são diferentes dos patifes da Inglaterra, dos Estados Unidos? Eu creio que os nossos patifes são iguaizinhos aos demais. A diferença entre os nossos corruptos ou patifes, biltres, etc., com os dos outros países é que talvez os outros países, parcela considerável deles, trate-os de um modo mais duro, diferente. Portanto, a interdição que o Estado tem que fazer entre civilização e barbárie, né? A questão entre a lei e a não lei, a ordem e a desordem, a diferença é, talvez, a lei. E isso fica mais claro em alguns países. E no Brasil, parece que la ley es como la serpiente, solo pica a los descalços. Bom, quem faz corrupção, o andar de baixo não faz corrupção. Quem faz corrupção é o andar de cima. A pergunta é, as leis brasileiras estão preparadas ou estão direcionadas para pegar a clientela que faz a corrupção? Parece que não ainda. E essa é uma questão importante. Sim, essa justamente é a questão. E por falar em dinheiro, doutor Streck, há notícia de que a Advocacia Geral da União pretende resgatar mais de 100 milhões de reais. Dinheiro esse desviado dos cofres públicos. O que o senhor acha disso? Bom, 100 milhões de reais aí no plano da corrupção brasileira poderia ir para os juizados especiais criminais, juizados especiais, de tão pouco que é. É uma medida importante. Eu quero dizer que no âmbito da corrupção no Brasil, se só nós pegarmos, porque o que é corrupção também, além de ser um ato de violência contra o Estado, corrupção não envolve somente o ato de pagar ou receber propina. Corrupção contra o Estado é algo maior, porque envolve lavagem de dinheiro, envolve os crimes correlatos. Até a sonegação de tributos é uma espécie de corrupção. Nós temos várias maneiras também. Várias maneiras de fazer corrupção, evidentemente, né? Então, vamos só ficar no plano das contas C5 da época, são bilhões. Sim. Bilhões. E 100 milhões nesse aspecto, veja como é difícil combater. É difícil combater a corrupção. Me parece que essa questão aí da Advocacia Geral da União é da sanguessuga, aquele dinheiro... Só de uma operação. Sim. Exatamente. Sim. Isso é incrível. Para nós termos uma ideia, Marco, como é difícil fazer isso, e sobre a questão do dinheiro, assim, né? Peguemos uma pequena estatística, que é velha já a estatística, duas estatísticas, né? Uma delas
feita pela procuradora Ela Castilho, há muitos anos atrás. Eu gosto muito de citar essa pesquisa, porque é uma das poucas que foi feita com esta profundidade. Entre 1986 e 1996, olha que já faz um tempo, ela pesquisou 692 casos dos crimes contra o sistema financeiro nacional. E de 682 casos, somente 5 resultaram em condenação final. E nenhum deles ficou preso 1 minuto. A questão, qual é que é a curiosidade? É que o prejuízo que esses 682 casos deram durante esses 10 anos foi maior do que tudo que se furta. Tudo o que são aqueles crimes de furto, etc., durante esse mesmo período. Então veja como isso funciona. Né? E no Brasil, os partidos políticos seriam os que estão mais expostos à corrupção? A questão da política tem algo a ver, obviamente, porque é o lugar, né, em que a economia acaba entrando em via de financiamento de partidos e de financiamentos diretos. É um modo que a economia tem de se infiltrar na política e nas relações de poder. E então, na medida em que você tem um sistema de partidos políticos como o brasileiro, que ainda depende de uma grande reforma, etc., ele fica absolutamente vulnerável. Fica vulnerável também na questão da própria governabilidade, em que, num sistema presidencialista como o nosso, a todo momento o presidente da República precisa fazer acordos ad hoc, para cada grande projeto, um acordo. E aí tem toda a questão do baixo clero, de um parlamento, ou dos parlamentos, que tem apenas as lideranças que lidam com isso, e tem aí 2 tipos de corrupção. Uma, a questão das relações de poder com aqueles que decidem efetivamente e com aqueles que, digamos assim, capilarizam a corrupção, que são aqueles que estão ao redor, né, das relações de poder, que são, digamos assim, deputados de baixo clero, etc. E aí fica difícil de controlar toda essa situação. É absolutamente impossível, principalmente pela dimensão, né, do país, pela nossa estrutura burocrática que nós criamos, né? Nós temos porque corrupção também está associado a patrimonialismo. Toda uma sociedade patrimonialista como a nossa, né? Em que o Estado, poderia-se dizer assim, chega antes da sociedade, em face do nosso processo de colonização, tudo isso, poderia-se dizer isso. Então, as elites brasileiras, os setores das camadas dominantes, enfim, médios superiores, se adonam do Estado. Não simplesmente da máquina burocrática, mas daquilo que a máquina burocrática representa para a manutenção de privilégios dos setores que marejam em torno da máquina pública, né, e das relações de poder, subsídio, então o capitalismo chapa branca, isso está em tudo que é lugar, desde da própria questão da produção de Lei Rouanet, por exemplo, como é que funciona a questão da produção de cinema, como é que se buscam recursos, ONGs, há uma infinidade de possibilidades, de desvios, de finalidade de verbas, Marco, que realmente não é fácil combater. Daí porque tem que reavaliar essa questão da legislação brasileira. Certo. É correto dizer que a qualidade, digamos assim, de um país se mede pelo comportamento das suas instituições? Claro. Instituições são padrões regulamentares de conduta que fazem intermediação entre o Estado e a sociedade. Quer dizer, as instituições fortes significam democracia forte. Instituições democráticas fortes que fazem um controle, que dão confiança para a sociedade, são condição para a democracia. Se você fragiliza as instituições com corrupção, nos vários setores dessas instituições, você fragiliza a própria democracia. Cada vez que se prende um presidente de um tribunal, como o caso do Espírito Santo, ou como se fez lá na Rondônia, que toda a cúpula dos poderes foi preso lá em Rondônia há 2 anos atrás. Cada vez que acontece isso, você está como um cupim que rói um das pilastras, né? Então a sociedade, digamos assim, que luta por transparência, os setores do combate à criminalidade, a imprensa, enfim, aqueles que é absolutamente relevante para trazer isso a lume, tem que buscar mecanismos
soldar esses furos que são feitos na ossatura do Estado, assim, para usar uma velha expressão de Poulantzas, né, na ossatura do Estado, que é feito pelos canais de corrupção. Né? Certo. Nós temos aí a Constituição Federal, 88, houve um avanço muito grande, principalmente de conscientização da sociedade, mas o senhor entende que, em se tratando de sociedade, ela tem cobrado o suficiente dos poderes e dos seus governantes? Olha, nós avançamos muito nisso, né? A própria Constituição estabelece mecanismos de democracia direta para emendas constitucionais, projetos de lei. Nós avançamos efetivamente nesse sentido. Mas ainda falta muito, né? Falta muito. E também não se pode jogar nas costas do cidadão, digamos, a responsabilidade de um governo honesto. Eu diria assim, o cidadão tem direito fundamental a um governo honesto. O cidadão pode, né, lutar contra a corrupção, denunciando, etc. Mas isso não pode ser cobrado dele, porque exatamente numa democracia representativa, eu voto no deputado, eu voto no governador, eu voto no prefeito, voto no presidente da República, que me representa. Eu não delego nada para ele, ele me representa. Então, nesse sentido, né, embora nós tenhamos avançado, não me parece que ali esteja o polo da questão. Sim. Né? Mas eu acrescentaria que uma questão, me parece um ponto assim relevante na discussão sobre, não só sobre a corrupção, Marco, mas sobre os diversos âmbitos da cultura brasileira também. Eu diria que a palavra, nós sempre achamos que o inferno são os outros, né? Então, quando se fala no combate à corrupção, por exemplo, a classe política, os deputados falam, por exemplo, em combate à corrupção. Ok. Então, os corruptos sempre são os outros. Então, é sempre o outro, né? Então, se nós pegarmos o Congresso Nacional, nós veremos que nos últimos anos, nos últimos 10 anos, projetos de lei efetivos para o combate à corrupção, os crimes do colarinho branco, enfim, os crimes do andar de cima, são cerca de 7% apenas dos projetos. Os outros são para o combate daqueles crimes que não dizem respeito às camadas dominantes, se me entende? Sim. Quer dizer, os crimes da patuleia, do andar de baixo. A preocupação é sempre, por quê? Bom, a sociedade sempre é o outro, né? A corrupção. Por isso que a palavra, o outro vem do latim alienus. Então a sociedade sempre é o outro. Cada um de nós se julga o sujeito mais honesto do mundo. Cada político é o melhor político, cada promotor é o melhor promotor, cada juiz é o melhor promotor, cada professor é o melhor professor, cada cidadão é o melhor cidadão. Só que a soma de tudo isso não dá uma sociedade transparente. Por que não? Porque deve ter alguns problemas nisso, é como o trânsito. Cada um de nós se julga o melhor motorista, não é verdade? Só que o trânsito não funciona. Por quê? Porque tem um problema estrutural, tem um problema funcional e tem um problema individual. É isso. Para atacar essa questão, temos que atacar isto em bloco, né? Claro. Doutor Lênio, a falta de efetividade nas condenações tem aumentado, digamos assim, um sentimento de impunidade? Isso é evidente, evidente. Isso aí na medida em que nós temos um tipo de tratamento, digamos assim, diferenciado, né? Sim. Isto acaba causando um sentimento, né, de impunidade. Agora, impunidade para quem? Se nós pegarmos as estatísticas de quem está no presídio, sim, no Brasil, nós veremos que não existe impunidade. Talvez exista até uma punição em demasia. A impunidade, eu insisto nisso, a impunidade está em determinados setores da criminalidade. Sim. Seria uma leviandade dizer assim, colocar a impunidade como um todo. Porque as estatísticas vão mostrar o contrário. A impunidade está num determinado patamar. E aí nós temos que ver o que nós queremos do direito penal no Brasil. Porque o direito penal tem sido tratado historicamente desde o Código Criminal de 1830, que veio substituir o livro 5º das ordenações filipinas. O Código Criminal, né, toda a legislação penal, ela vem sempre no mesmo patamar. Código Criminal, né,
do Império feito para pegar escravos. O Código da República, em 1890, veio para pegar os descendentes dos escravos e aqueles habitantes, os brasileiros, numa sociedade pós-escravidão. 1940, uma nova sociedade, nova clientela, um novo Código Penal. Década de 70 para cá, uma nova clientela que se coloca, novas legislações, né, legislações específicas para buscar o combate à criminalidade. Mas o que resta disso é que o direito penal tem sido um direito penal de classe, para pegar determinadas camadas sociais. O que nós temos que fazer com o direito penal? Vamos reunir os juristas, vamos supor assim? Isso é uma metáfora, evidentemente, né? Assim, o que nós queremos com o direito penal? O direito penal é um direito penal de classe? Aí todos dirão, não pode ser um direito penal de classe, porque afinal de contas a lei é para todos. Então ele não é um direito penal de classe. Eu acho que ele não deve ser um direito penal de classe, evidentemente. Ele deve pegar a todos. Agora, aí nós temos que ver as condições de possibilidade para que tenhamos uma legislação que torne equânimes as penas. Por exemplo, vou dar dois exemplos para resolver isso. Vamos lá. Eu não me canso de falá-los. Não há muita diferença entre um furto qualificado de botijões de gás cometido por duas pessoas de lavagem de dinheiro de $1 bilhão. E aí? Se não há muita diferença das penas disso, é porque nós temos um problema. Para quem é o direito penal? Sonegação de tributos. O sujeito furta uma galinha, um botijão de gás, tem um tratamento. Quem sonega tributos, pega Marcos Valério, fenômeno Marcos Valério agora. Marcos Valério estava condenado, o oficial de justiça foi lá para prendê-lo, ele foi lá, preenche uma guia, paga, por quê? Porque a lei diz que o pagamento do prejuízo, do produto da sonegação, antes do recebimento da denúncia, extingue a punibilidade. Só que ele já estava condenado. Aí vem uma interpretação generosa do STJ e diz que mesmo depois da condenação podia. Interessante isso, né? Como que se trata isso? Agora, vamos ver como é que é tratado o pessoal do crime do furto. Isto que eu quero dizer, Marco. Que tipo de direito penal nós queremos? Essa é uma questão. Claro. E a cada escândalo, congressistas ameaçam com medidas, mas a gente tem percebido, a gente vê por aí que muitas CPIs têm terminado em pizza. Tem terminado em pizza, como muitos projetos de lei acabam terminando em pizzas. A questão é saber se nós efetivamente queremos fazer um combate efetivo. Se nós queremos combater, de fato, a corrupção, se nós temos uma estrutura, né, democrática suficiente para suportar uma mudança de uma legislação que atinja toda a sociedade. E não uma legislação feita apenas para um setor da sociedade. Isso é nítido, isso não é um jogo de palavras. E aí também temos que ver, como disse antes, para que serve o direito penal. Eu não acredito em função que a pena regenera, nada disso. Para mim, pena é muito duro nisso e muito sincero, né? A pena é castigo e retribuição. E tem um caráter de prevenção geral. Bom, muito bem. A questão é a seguinte, um cara que é um corrupto, você pode regenerar um corrupto? Não, então ele tem que, a pena, nesse caso, o direito penal tem que mostrar qual é o papel do Estado para colocar limites. Você não coloca limites nas crianças? Você não coloca limites na sociedade? Etc. Por que você não fala no celular por telefone? Bom, porque tem uma legislação, você vai ser punido, vai ser uma multa, você vai perder a carteira. Bom, a questão é saber o seguinte, os limites da legislação são suficientes para conter a corrupção no Brasil? O Brasil é um dos países mais corruptos do mundo? Por quê? Porque os nossos corruptos são diferentes dos demais? Sim. Por que alguns países têm um nível baixo de corrupção? Porque lá as pessoas são boas e aqui as pessoas são más? Vamos parar com essa balela. Nós não temos uma sina. Nós não recebemos no Brasil, Marco, um azar, um destino, um fado para carregar. Assim, nesse país estarão os homens corruptos, os maus, os biltres, os infiéis. Não, a diferença entre nós e outro é que nos países com baixos índices, a interdição que o Estado faz, isso vem de Hobbes, Freud, enfim, toda essa discussão entre direito e psicanálise, está feita a questão da interdição. E o investimento na educação não seria uma boa arma para esse problema? Sim, é um instrumento, digamos assim, de fazer o controle a partir de baixo, né? Fazer o controle das atividades.
Agora, não... E fomentar, digamos assim, valores, a questão da ética, da moral, a partir da base da sociedade. Mas eu não sei se com educação, não é ceticismo meu, sim, ou é. Eu não sei se dá para educar um corrupto, ou... Enfim, a corrupção surge por falta de mecanismo, por ocasiões. Em corrupção funciona a ocasião faz o ladrão. Se você corta as ocasiões, as oportunidades, você diminui as possibilidades. E diminuindo isso, você tem que ter mecanismos para fazer essa diminuição. Mecanismos, nesse caso, são os mecanismos estatais, claro, de controle, de transparência e de punição, efetivamente. Claro. E dentro desse contexto, doutor Lênio, o Ministério Público, como um todo, vem desempenhando o seu papel aí no combate à corrupção. Pelo menos dentro do possível. Sem dúvida. Acho que avançamos muito também. O Ministério Público, tanto federal como estadual, é auxiliado, né, pela Polícia Federal, e acho que nós poderíamos fazer melhor isso. Ainda, digamos assim, eu acho inadmissível no Brasil, nesta quadra da história, Marco Aurélio, que nós ainda estejamos discutindo se o Ministério Público pode ou não pode investigar. Isso é uma ronha, dissemos assim, que ainda não... eu acho que nesta quadra da história nós já deveríamos ter decidido isso. E, na minha opinião, o Ministério Público pode e deve investigar. Escrevi um livro, inclusive, sobre isso, né, junto com o Luciano Feldes, que é procurador da República. Agora, isso tem que ser decidido. Então, digamos, também isso atrapalha um pouco. Em determinadas circunstâncias, pode ou não pode. Aí, num processo anula, no outro não. Nós temos que regular melhor a questão das escutas telefônicas também. Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, nós avançamos muito. O Ministério Público, com aparelhamento, enfim, auxiliado pela Controladoria do Estado, da União, pela Polícia Federal, pelo seu trabalho, as polícias civis, etc., nós temos melhorado muito. Acho que nós estamos avançando. Agora, essa é uma questão estrutural. A questão ainda está faltando, digamos, a questão da funcionalidade. A funcionalidade das leis e a própria funcionalidade das instituições. Claro, e por falar em lei, doutor Lênio, a Lei 8.429/92 tem sido uma forte aliada no combate à corrupção? Olha só, eu fui um dos participantes, né, dessa discussão dessa lei na época, lá no Congresso Nacional. Esta lei tinha um perfil. Eu tenho guardado ainda hoje os aspectos originários dessa lei. E como entraram emendas facilitam. Eu me lembro numa discussão, numa bancada, lá em Brasília, e que se dizia, um deputado do Piauí dizia, mas este dispositivo não dá, porque isto vai pegar o meu prefeito. Bom, as falhas desta lei 8.429, 8.429. As falhas dela foram decorrentes de uma série de emendas que entraram e acabaram tirando muitas possibilidades, né, de melhoria. Bom, e além disso também nós temos que, não é só o problema dessa lei, a própria Lei 10.684, o artigo 9º, esse da sonegação de tributos, que está lá, tem uma DIN no Supremo para isso, isso também prejudica. Por quê? E outra questão, quando há uma grande sonegação de tributos, que é uma forma de corrupção, tem que terminar primeiro a fase administrativa e depois somente a ação penal. Tudo isso são questões que atravancam, que são obstáculos à realização de uma maior efetividade da justiça, e que essa é a função da justiça, né? Poderíamos fazer isso tentando construir uma boa sociedade. Meus irmãos, a boa sociedade, você não deve fazer isso. Como isso é impossível, nós temos que usar o quê? O braço da lei. E o braço da lei tem que estar bem municiado, sob pena de nós transformarmos o direito num aspecto meramente simbólico. E quando nós transformamos o direito penal, por exemplo, em meramente simbólico, nós acabamos criando expectativas negativas. E expectativas negativas acabam prejudicando a própria democracia. Certo. Para terminar, doutor Lênio, um minutinho. Um minutinho, vamos lá. Um minutinho. O nosso programa, ele é curto. O tempo voa. Exatamente.
Como o senhor enxerga campanhas como essa, o que você tem a ver com a corrupção? Eu participei disso, né? E acho muito importante e acho que nós temos que torná-la mais efetiva e dar mais espaço para discussões aprofundadas e não podemos transformá-la simplesmente numa retórica. Nós temos que dar espaços efetivamente. Não se faz esse tipo de campanha numa noite. Isso se faz em longos seminários, uma discussão de 2, 3 dias e a cada 3 ou 4 meses. É uma iniciativa, né, que coloca suas sementes, mas inclusive me coloca à disposição com os organizadores disso, para nós fazermos um planejamento, porque isso necessita de um planejamento, convite para as pessoas, discussões, publicações, para que nós possamos otimizar essa construção, né, da transparência, né, porque o que você tem a ver com a corrupção significa mostrar para o cidadão qual é o papel dele também nisso, né? Ok. Dr. Lênin Streck, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza em aceitar o nosso convite. E nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!